Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 27 do livro do Levítico é um acréscimo feito pelo autor sagrado a esta legislação. Ele trata de assuntos financeiros relacionados ao culto e ao templo. O que quer é regular as tarifas dos vários votos feitos pelos membros do povo de Deus a Deus. Serve para quê? Serve para prevenir de possíveis abusos dos sacerdotes e dos levitas, cobrando taxas indevidas pelos votos feitos a Deus. As pessoas que fazem estes votos são pessoas comuns, que querem se consagrar inteiramente a Deus. Não são pessoas que estão ao serviço do culto, porque isso se restringia aos levitas e aos sacerdotes. Começa o texto dizendo assim: o Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas, quando alguém fizer um voto especial, oferecendo ao Senhor o valor de uma pessoa, serão aplicadas as seguintes tarifas. Daí nós vamos ver quais serão os critérios para estas tarifas em se tratando do voto de uma pessoa, isto é, de uma vida humana. Os critérios para tal avaliação serão o sexo e a idade, como nós já vemos no que se segue. Um homem entre os 20 e 60 anos será taxado em 500 gramas de prata. Se for mulher, será taxada em 300 gramas de prata. O que se vê aqui é que a mulher vale a metade ou um pouco mais do homem quando faz um voto. Isto, é claro, dentro do contexto patriarcal em que o povo de Deus vivia. Depois, o texto continua: um jovem entre os 5 e 20 anos será taxado em 200 gramas. Se for uma jovem, em 100 gramas. Um menino entre 1 mês e 5 anos será taxado em 50 gramas. Se for menina, em 30 gramas. Dos 60 anos para cima, o homem será taxado em 150 gramas, a mulher em 100 gramas. Se for tão pobre que não possa pagar a tarifa, o apresentará ao sacerdote, e este o taxará segundo os recursos daquele que fez o voto. O que nós vemos aqui então é que as crianças menores de 5 anos não prestam serviços e, além disso, estão expostas a muitas enfermidades. Por essa razão, o seu valor na taxação ali do templo é um valor pequeno. Antes dos 20 anos, os homens ainda estão se desenvolvendo e aprendendo um ofício. Logo, a taxação feita por eles também é pequena. Este ciclo oferecido ao templo, na verdade, era uma diária. Cada ciclo era pago por um dia de trabalho, para que você tenha uma ideia do valor, então, que uma pessoa tinha que pagar quando fazia um voto de si mesma a Deus, oferecendo-se ali no templo diante de um sacerdote. É claro, nem todas as pessoas tinham condições de oferecer um valor tão alto pelo voto que faziam de si, como o próprio texto nos falou dos pobres que não tinham tais recursos. O que acontecia então em se tratando de um pobre sem condições de oferecer aquilo que era taxado pelo templo? O pobre é recomendado a prudência e a compreensão do sacerdote. O sacerdote, levando em consideração a intenção daquele pobre que fez o voto, atribui a ele uma taxa que seja proporcional às condições daquilo que ele teria como pagar. Seguindo mais adiante, no versículo 9, se tratar de um animal apto para oferta ao Senhor,
ficará consagrado. E o versículo 11: tratando-se de um animal impuro, não apto para a oferta ao Senhor, será apresentado ao sacerdote, e este taxará segundo a sua qualidade. Animais sacrificáveis oferecidos em voto, isto é, aqueles que eram considerados puros e que podiam ser oferecidos a Deus, têm a sua consagração irrevogável, ou seja, precisariam ser deixados no templo a partir de sua consagração, ao passo que os animais não sacrificáveis, isto é, aqueles animais úteis ao trabalho do povo na lavoura ou no campo, asnos, camelos, etc., seriam resgatados por um valor a eles atribuído como taxa. Seguindo mais adiante, no versículo 14: quando alguém consagrar sua casa ao Senhor, a taxação será válida. Esta casa trata-se de uma propriedade urbana, porque temos que lembrar que as propriedades rurais pertenciam à herança familiar, isto é, aquela divisão que foi feita por Deus quando deu a terra prometida às 12 tribos de Israel. Logo, ao entrar na terra prometida, o povo ou os membros do povo só poderiam consagrar a Deus casas que estivessem na zona urbana. Seguindo com o versículo 16: se consagrar ao Senhor uma parte das terras de tua propriedade hereditária, será taxada em proporção à sua semeadura. Depois, versículo 19: se quem o consagrou quiser resgatá-lo, pagará a taxa com uma sobretaxa de 20%. Se não o resgatar ou o vender a outro, quando ficar livre no ano jubilar, ficará consagrada ao Senhor como campo dedicado, será propriedade do sacerdote. Aqui, então, trata-se sim de uma propriedade familiar ali na zona rural, porém de uma propriedade que podia ser desmembrada, tirando dela um lote para poder oferecer ao Senhor, de modo que ficasse ao uso dos sacerdotes. Mas é interessante observar aqui que a taxação diz respeito ao tempo em que se pode ainda cultivar a terra e dela colher. Por quê? Porque o tempo era marcado de acordo com o ano jubilar, isto é, a cada 50 anos a propriedade seria devolvida àquele que a perdeu ou que fez dela um voto. Logo, se faltassem, por exemplo, 30 anos para cumprir o ano jubilar, seria diferente a taxa daquele que consagrou sua terra faltando 40 anos para o cumprimento do ano jubilar. Seguindo adiante, no versículo 26: ninguém consagrará o primogênito dos animais, porque já pertence ao Senhor. Logo, as outras crias, depois da primeira cria dos animais, é que poderiam ser consagradas ao Senhor, porque o primogênito, já era de Deus. Não se pode dar a alguém algo que já é dele. Da mesma forma, não se pode oferecer a Deus aquilo que já lhe pertence, porque todos os primogênitos são do Senhor, segundo o Pentateuco, segundo a lei de Deus. Seguindo adiante, lá no versículo 28, o que foi dedicado é propriedade sagrada do Senhor. Uma pessoa dedicada ao extermínio não pode ser resgatada, deve ser executada. Esta consagração solene é chamada de consagração sacrossanta, também conhecida como Herém. Ela tem como principal expressão as guerras chamadas santas, onde
todos aqueles que forem vencidos naquela guerra seriam votados ao extermínio. Logo, deveriam todos ser sacrificados. Aqui então é disso que está falando este versículo. Em caso de guerrear com os povos vizinhos, quando o povo estivesse estabelecido na terra prometida, havendo o herém, isto é, o voto do extermínio, esta consagração sacrossanta, todos aqueles que foram consagrados desta forma, dos inimigos vencidos, deveriam ser levados à morte. Seguindo mais adiante, no versículo 30, os dízimos do campo, da semeadura e dos frutos pertencem ao Senhor e são sagrados. Se alguém quiser resgatá-los, o fará com uma sobretaxa de 20% sobre o que foi taxado. Os dízimos de animais, de gado graúdo ou miúdo, a 10ª de todos os que passarem sob o cajado, serão consagrados ao Senhor. Vemos aqui então o dízimo de colheitas e de gado, que se entregavam em espécies ali no templo. Constituíam um tributo imposto anualmente para ser devolvido ao Senhor em seu templo, de modo que os sacerdotes pudessem fazer uso desta oferta em favor do culto prestado a Deus durante todo o ano. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.